Esta reforma da Previdência, que eu inclusive até tenho um modelo que nós tínhamos feito à época de capitalização, é um princípio, CLT, é um absurdo o CLT. A CLT é a estatização do trabalho. Tem coisas no Brasil que, se você for contar, as pessoas não acreditam. O nosso Código Mineral, vai por aí. Mas o Congresso tem isso. E só um finalzinho. Quando o Fernando Henrique criou essas agências reguladoras, eu digo assim, se é a metástase do estatismo. Porque, na verdade, se tirou do Congresso o que o Congresso tinha que fazer, que é regular isto. Então, mais Congresso, mais liberal, mais isto, que é esse trabalho que eu vejo que vocês, deputados novos, tão liberais, tem vários, estão fazendo. E isso dá esperança. Essa semana, especificamente essa semana, eu pedi para o meu gabinete elaborar um projeto de acabar com as agências reguladoras e transformá-las em comissões permanentes do Congresso Nacional, porque é exatamente a falta de crivo, a falta de você ter um debate aberto sobre regulamentações em cada um dos setores da economia, é isso que está acirrando esse Estado social ao modelo stalinista de controle absoluto de todos os setores. São pessoas não eleitas, nomeadas, que também participam, é uma porta giratória de grandes interesses oligárquicos desses diversos setores que acabam comandando esse regulador não eleito. E é isso que está travando em diversos setores e subsetores a economia do Brasil. Então, muitos até do mercado financeiro, agora que eu estou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, nós fizemos uma peregrinação aqui em São Paulo com o mercado financeiro. Muitos achavam que o regulador do mercado era a CVM, que o regulador do mercado é o Banco Central. Falei assim, não. O regulador do mercado, se existe um, chama-se Congresso Nacional. Esse é o regulador do regulador. E o Congresso Nacional está completamente desvinculado de como é que funciona a economia. Não está em sintonia, não fizeram a sinapse ainda, porque delegaram para uma agência reguladora. E isso é exatamente o que eles querem fazer até com a reforma tributária. Estão tirando a competência de discutir tributação do Congresso e estão passando para uma nova agência reguladora que vai arrecadar e definir os tributos e como é que faz. Então, isso é, na minha opinião, isso é a sacramentação de tudo que é errado do planejamento central. E é exatamente isso, as agências reguladoras e agora a questão tributária. Continuamos nessa sanha se deixarmos Brasília imperar na sua opinião. Por isso que a gente tem que qualificar a opinião pública. E agradeço aí o nosso amigo Cláudio Dantas de poder ajudar um pouquinho nisso. Eu sempre digo, repito todo dia, né? Aqui é mais do que jornalismo, aqui é uma aula de cidadania. A gente tem de trabalhar justamente nessa ativação da cidadania, de todos os pagadores de impostos, né? As pessoas têm que entender qual o papel delas nesse cenário, né? A gente tem de começar a realmente despertar, como você sempre diz, né? Até desde a fundação do movimento Acorda Brasil, o despertar. Como é que o cidadão precisa realmente despertar e atuar politicamente, né? Exercer a cidadania nada mais é do que atuar politicamente. Eu aproveito esse gancho aí do Congresso. É complicado, né? Agência daqui, agência dali. O Brasil esse celeiro de balcão de negócios, né? Todo mundo querendo fazer o seu negócio paralelo ao negócio do Estado. No final das contas, é isso. Eu quero te colocar a seguinte questão. Hoje o Congresso está muito forte, do ponto de vista do poder sobre o orçamento. Né? Do ponto de vista político, não, ao contrário. Ele perdeu legitimidade, perdeu força, está sendo atropelado pelo Judiciário, pelo Supremo especialmente, sem dó nem piedade. Tem ministro fazendo discurso dizendo que até a emenda constitucional que for aprovada pelo Congresso, eles vão dizer se é constitucional ou não. Né? Então, é um estado de coisas realmente apavorante. Né? Você, como um parlamentar dentro do Congresso, como é que você enxerga essa situação? O que é possível fazer? A gente sempre coloca a nossa esperança, a nossa expectativa no futuro. Né? A gente está com a esperança aqui no dia 6,
né, se as prefeituras serão ocupadas, né, pelo menos por uma maioria de direita, um pessoal que tem uma visão mais moderna do Estado. A gente tem a expectativa de 25 agora, de fevereiro de 25, sobre a troca do comando da Câmara e do Senado e, efetivamente, 26, né? Será que a gente consegue fazer um Congresso majoritariamente de direita? Será que a gente consegue um Senado capaz realmente de honrar o seu mandato e empichar ministros que abusam do poder? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter uma vitória muito grande. Eu não vejo a esquerda com força em nada, as narrativas da esquerda, não tem mais moral com o governo criminoso como referência. Então, a esquerda tende a perder. Agora eu vou pontuar aqui os grandes perigos, tá? Que independe da política, que a gente está falando de estruturação de Estado ainda, como que a estruturação do Estado que eles estão criando vai tornar essas questões políticas como completamente inócuas. Vou deixar aqui alguns pontos, tá? O primeiro deles, mesmo que a direita conquiste 100% das prefeituras, 100%, né, 5.600 municípios, os municípios vão passar a mandar menos na política do Brasil, porque eles vão perder poder tributário, vai sair da competência deles a definição de alíquotas, o regramento de onde se aplica, onde é isento, o que fazer com tributo, se baixa, se sobe, se isenta setores ou não. Tudo isso vai passar a ser de arrecadação e definição de uma agência central. Então, os municípios vão ficar debatendo o quê? Né, se as políticas públicas vão ter influência direta dessa autarquia central. Lembrando, então, quer dizer que a política pública não vai ser conduzida pelo prefeito e os vereadores? Não, menos, muito menos. Então isso vai neutralizar a rivalidade política que os estados e municípios criam ao poder central. O poder central vai ser o grande dominante com a reforma tributária. Muito bem. Então tem esse ponto. Aí tem o outro ponto, que é a questão de elisão fiscal, é o ponto de contrabando, é o ponto da parte de economia informal, que, por pior que tenha sido a tentativa de controle, ela escapava-se uma parte expressiva da economia em toda a tentativa de controle totalitário de todas as atividades econômicas, ou seja, a parte que não era regulamentada, a parte que era completamente fora desse escopo de controle, né, que é a economia informal, era pujante. Né? O Brasil dos anos 80 tinha 30%, 35% do PIB dentro do regime militar, e os militares querendo controlar, e não conseguiam. E 30%, 35% do PIB era economia informal, e por incrível que pareça, era isso que dava ainda a relevância econômica do país, sustentava boa parte de famílias brasileiras em função da informalidade. Muito bem. Agora, o que está vindo? Não é só um sistema tributário que vai onerar e vai criar um desastre em vários setores de serviços e tudo. Antes de um provedor de serviço ou uma pequena empresa desaparecer, eles migram para o informal, para continuar operando. Mas agora vão vir controles cada vez piores. Vocês viram que acabou com o sigilo bancário, então o governo vai ter monitoramento de todas as contas, tudo que é bancarizado vai ser monitorado, e eles vão pedir também, vão impor o Drex, que é essa moeda digital que já rastreia todo o uso dela, e vão impor isso como sendo sine qua non cada vez maior. Então vão acabar até com a economia informal. Até de um ponto de vista acadêmico, você pode até falar assim, puxa, que bacana, vai acabar a economia informal. Só que do outro paralelo está vindo essa reforma tributária, que é centralizadora, que neutraliza o poder político dos prefeitos e dos governadores. Então, qual é a conclusão aqui? A conclusão é duas. Primeiro que, economicamente, eu acho que todos os sentidos estão para caminharmos para um totalitarismo econômico, do poder central. Esse poder central ele é criminoso, é desqualificado, não é o melhor caminho, o planejamento central nunca funcionou. E segundo ponto,
politicamente, é aí que é o ponto que você quis fazer, mesmo que nós tenhamos a direita vencendo agora na questão de prefeituras, se em 2025 vencemos a Câmara, e se em 2026 nós vencermos a maioria no Senado e Câmara também, de novo, como expressão, o que acontece? Não importa, porque se o modelo tributário for adiante, essa autarquia central, que é aparelhada pela esquerda, certamente vai ser aparelhada pela esquerda, será o poder dominante, não só poder dominante federal, mas também neutralizará qualquer competição e rivalidade municipal e estadual. Perigosíssimo isso. Eu estou chamando a atenção de todo mundo qualificado para apontar como o totalitarismo 2.0 do século XXI, ele vem com uma série de novos mecanismos dos quais a gente ainda não sabe como debelar. Então, a mensagem aqui, não vamos implementar esses mecanismos, por favor, em nome da liberdade. Caso contrário, qualquer tentativa de mudança política não vai adiantar. Pode até ocorrer uma mudança política, mas ela não vai estar representada no modelo de Estado que vai continuar centralizador e totalitário.